A gente abre a rede social, né, pela manhã, começa a conversar com os amigos aí no grupo de WhatsApp, começa a olhar aí Instagram, YouTube, enfim, repercutindo a partida de ontem lá nos Andes chilenos, né? E uma coisa especificamente, além de tudo que a gente assistiu, ou melhor, a gente não viu, né, de futebol e nem de jogo, me impactou bastante as críticas ao jogador Miranda, né? As críticas direcionadas ao jogador Miranda de uma forma que eu, sinceramente, entendo até incabíveis. Vejam bem, não estou aqui para fazer a defesa do Miranda, não estou aqui para ser advogado de defesa do Miranda. Eu só imagino que o Miranda, com o tamanho do nome que o Miranda tem, com o tamanho da história que o Miranda tem no São Paulo Futebol Clube, principalmente, e no futebol mundial também, jogador com Copa do Mundo, eu imagino que a gente tenha que entrar um pouquinho mais, como é que se diz? A gente tem que esmiuçar um pouquinho mais essa situação do Miranda, para não cair naquela vala comum do jogador em fim de carreira que não tem mais condição de ser titular do São Paulo, ponto. Aí cai na vala comum, né? Por isso eu fiz um levantamento rapidinho aqui, só para tentar conversar com vocês e compartilhar com vocês, opinião sempre importante, claro, dos amigos aqui raizeiros, a respeito disso. E tentar, de alguma forma, entender o que acontece com o nosso querido Miranda, além dos 38 anos de idade, que sempre pesam. Ronel Thierry, São Paulo, Raiz na área, DNA Miranda, hein? Olha só, DNA Miranda, eu não gosto de injustiça, velho. Se tem uma coisa que eu tento ser, pelo menos eu tento, né? O mais possível na minha vida é justo. Justo com tudo aquilo que envolve a minha vida, envolve os amigos, a família, o futebol que a gente tanto ama, que faz parte da nossa vida, né? Mas, como eu falei, me impactou realmente muita gente. O Miranda não dá mais, o Miranda não aguenta mais. A gente vai nessa falácia. Muita gente entra na falácia, né? O futebol hoje ele é movido a 80% de falácia, né? De maus espetáculos, de maus jogadores, eu estou dizendo no sentido técnico, e de falácia. Então, assim, o que se fala acaba virando uma verdade. Aí eu fui começar a dar uma olhadinha aqui no Miranda, e eu descobri o seguinte, gente, o Miranda, 37 anos, claro, mas quem não conhece o Miranda, né? A gente já tem um histórico de jogador velho que deu certo no São Paulo, né? Então teve jogador velho, isso é histórico no São Paulo. Leônidas da Silva, o próprio Zizinho, né? O Gerson que chega e a gente tem o bicampeonato paulista 70-71, né? Então assim, o Mário Sérgio, o Toninho Cerezo, meu Deus, que exemplo o Toninho Cerezo, né? Então assim, e temos jogadores que já tinham história no São Paulo antes, que vieram numa primeira passagem, vieram até bem, e depois numa segunda passagem não vieram tão bem. Então você pega lá, por exemplo, o Hernanes, né, mais recentemente, que nos salvou, né, e que depois na sua volta também não foi tão brilhante como sempre foi no São Paulo. A gente teve o caso do Lugano, que quando voltou... Só que eu acho que o caso do Lugano foi mais má vontade de Dorival Júnior. Para mim foi mais má vontade de Dorival Júnior com relação, até porque o time estava uma draga, né? E ele mantinha o Lugano no banco, apesar da idade, apesar das dificuldades, e era um cara que tem uma representatividade, é um cara que tem uma personalidade, né? Que eu acho que dentro de campo poderia ter ajudado muito mais. Mas, enfim, tem várias questões que envolvem isso do jogador, né? E me estranha muito o Miranda, e é um gentleman, né? Você me escuta falar um A do Miranda. Me estranha muito o Miranda quando eu começo a levantar aqui o DNA dele em 2022, né? Então, assim, o São Paulo fez 27 jogos em 2022, o Miranda atuou em 11 partidas, em 16 partidas ele não jogou, em 11 ele jogou, sendo que em uma partida só ele entrou já com a partida praticamente resolvida, né? De alguma forma, gente, as 11 partidas que o Miranda jogou, o São Paulo ganhou 7, o São Paulo empatou 3, e o São Paulo perdeu apenas uma, aquela para o Red Bull, aqueles 4-3 que a gente estava ganhando e os caras viraram o jogo. Certo? Muito bem. Então nós estamos falando de quê? Das 11 partidas do Miranda, o São Paulo ganhou 7, o São Paulo empatou 3 e perdeu 1. Lembrando que o São Paulo perdeu 5 partidas esse ano. Vamos lá? Perdeu essa do Red Bull que eu falei, que o Miranda estava em campo. Perdeu 2 para o Palmeiras, que o Miranda não estava em campo. Perdeu para o Guarani na abertura do Campeonato Paulista, que o Miranda não estava em campo.
E nós perdemos para o Flamengo no Maracanã, que o Miranda não estava em campo. Então, assim, o Miranda não estava em campo em 4 das 5 derrotas do São Paulo nesse campeonato. Ninguém fala do Diego Costa, ninguém fala do Léo Pereba, né? Ninguém fala também, às vezes, das brincadeiras do Arboleda. Mas do Miranda ele não pode escorregar. Ele não pode escorregar, porque senão ele já vai levar uma machadada de fim de carreira, né? Então, assim, quando você levanta esses números, você fala, pera um pouquinho, a coisa não é tão grave assim. Né? Então, mas será que ele aguentaria jogar mais partida? A gente não sabe. A gente não sabe, né? Então, de alguma forma, a gente fica nessa expectativa de entender um pouco melhor. Eu vou tentar colocar aqui alguns aspectos. Eu tenho para mim 4 aspectos que são importantes e fundamentais nessa compreensão. E eu vou dizer para você. Muito bem, eu vou fazer uma brincadeira aqui, uma analogia da panela. Eu tenho uma panela velha, ela frita ovo, ela faz arroz, é uma panela, mas ela é velha. Então, assim, eu vou jogar a panela fora se eu não tenho uma outra panela boa, uma panela mesmo que seja nova, para colocar no lugar dessa, para me fazer o que essa mesma faz? Essa é uma pergunta. Eu quero dizer o quê? O São Paulo tem hoje esse tal elenco, essa tal defesa, esses tais zagueiros que nos permitem esnobar ou antecipar o ciclo de fim do Miranda? Será que o São Paulo tem hoje isso? Com o Léo Pereba, né, um fraco lateral esquerdo que virou um fraco quarto zagueiro porque sabe sair jogando. Nem sabe sair jogando, mas sabe. Mas então assim, aí eu tenho um Diego Costa que oscila num absurdo que não sei o que lá. Eu tenho um Arboleda que tem seleção do Equador, que às vezes desaparece, que às vezes pega Covid, que às vezes vai pra balada, que às vezes joga, às vezes... Então, assim, será que eu tenho zagueiros hoje que eu possa falar, não, Miranda, vamos terminando o seu ciclo, fica no banco. Eu não tenho zagueiros nessa altura. Então começa por aí, eu não tenho reposição técnica como o Miranda. Segunda coisa, um jogador com idade, né? Eu até brinquei com meu irmão Thiago Benedetti ontem na família tricolor da Vila Ema sobre isso, cara. Por exemplo, eu não jogo bola faz 8 anos, não sei. A gente vai chegando numa idade, quanto menos bola você jogar, menos você vai jogar. Você não vai aguentar, você não tem ritmo. O corpo cansa, é mais difícil. E o Miranda jogando menos, há de se entender de que quando ele vai entrar, ele vai ter mais dificuldade. É diferente de um garoto que tem, pelo menos sabe correr, que o Miranda já não consegue tanto, né? Então, quanto menos o Miranda joga, mais rápido vai abreviar o fim da carreira dele, na verdade. Lembrando que de 27 jogos, ele jogou 11, sendo que em um ele entrou com o jogo andando, ou seja, ele entrou jogando em 10, certo? Outra coisa, gente, que eu levo em consideração, quem joga ao seu lado, irmão? Eu sou Oscar e Dario Pereira, meu Deus, hein? Eu me preocupo comigo, o Oscar se preocupa com ele, o Dario se preocupa com ele, eu não preciso se preocupar com o outro, né? Então, assim, o futebol é formado dessa maneira. Quem é que está do teu lado? Qual é o peso do cara que tem do teu lado para te ajudar? Quando o nosso querido Miranda joga com o Léo Pereba, meu irmão, ele tem que se preocupar com ele e com o Léo. Ele tem que se preocupar com 2. Então, assim, a responsa é quadriplicada. É muito mais difícil. Porque ele sabe que do lado dele ali vai ter falha, vai ter alguma coisa que ele vai ter que socorrer. E a quarta coisa, gente, é o seguinte, Rogério, se eu vou jogar com o Miranda, eu tenho que proteger mais a minha zaga. Eu não posso deixar o Miranda homem a homem com o centroavante de 20 anos correndo. Eu não posso, né? Então eu tenho que ter esse cuidado também. Eu tenho que proteger mais. De repente eu vou jogar com Maia e Luan. De alguma forma eu tenho que proteger mais o meu time. Então são vários aspectos que envolvem, para mim, essa, como é que eu vou dizer para você, essa antecipação do encerramento da carreira do Miranda. E de uma forma extremamente justa, hein? Porque é um profissional extremamente correto, é um cara que não dá trabalho nenhum para o São Paulo, é um cara que tem história no São Paulo, é um cara que tem lastro no São Paulo. Aí você quer ver uma coisa? O Éder, com 35 anos, jogou 21 jogos esse ano. Por que o Éder tem mais oportunidades? Você tendo 35 anos e tendo que correr muito mais na frente e não corre. São interrogações que ficam no ar. Eu só acho justo a gente, quando vai falar do Miranda, pensar um pouquinho mais e criar aí um contexto de argumentação
com mais sustentação. Porque esse negócio Miranda não dá mais e ponto final fica extremamente vago e injusto com um cara que tem lastro e fez história no São Paulo Futebol Clube. Diferente de muitos aí que não tem história nenhuma do São Paulo e torcedor carrega no ombro. Quero saber a opinião de vocês, o comentário de vocês. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Tamo junto, grande abraço.